eu ver se está começando. Pronto, está gravando. Então vamos lá, apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu sou Alexandre Marques. E vou apresentar juntamente com Caroline Nascimento essa biblioteca de NLTK, que é a Toolkit de Linguagem Natural. E aí a gente vai expor, né, algumas funcionalidades básicas que essa biblioteca pode oferecer. Então, inicialmente, o NLTK é uma biblioteca de processamento de linguagem natural desenvolvida em Python. Tá conseguindo ver minha tela normal, né, Carolina? E ela é amplamente utilizada por linguistas, cientistas de dados, pesquisadores. Também ele pode ser utilizada também por pessoas que trabalham com marketing, por advogados, por professores universitários, tudo isso para poder ter uma ideia de um processamento de texto em linguagem natural, seja para análise gramatical, protocolização e metização. E aí a gente vai explicar quais são esses conceitos. Tá conseguindo me ouvir, Carolina? Pronto, continuando. Então, as aplicações, como a gente já falou, né? Classificação do texto, de acordo com as palavras-chave que estiverem no texto. A gente pode inferir que pode se tratar de um spam, de vendas ou de notícias, de acordo com a forma, com a construção do texto e com as palavras que estiverem lá. A gente pode também fazer a extração de informações. Eu estou num texto onde tem falando sobre investimentos, sobre rentabilidade, sobre risco, sobre lucro. Então, eu posso inferir que eu estou falando sobre um texto sobre investimentos ou algo relacionado a isso. Publicidade, para poder, a partir de análise de sentimentos que eu fizer em cima de um determinado produto, eu posso determinar, posso inferir se um produto ele foi ou não aceito pelo público. Polarização política, né? Então, de acordo com a carga de sentimento que eu coloco num determinado texto, ou em sentenças, eu posso aplicar isso, por exemplo, no tweet, que agora é X, né? Para poder determinar a carga de polarização de determinado texto. Também eu posso pegar e imaginar que eu posso usar essa biblioteca para fazer teleatendimento, aqueles robozinhos que falam para nós quando a gente liga para. Eles usam a linguagem natural e eles podem também ser aplicados em NLTK para poder fazer esse tipo de interação. Então, o fluxo de trabalho básico que funciona no uso desse tipo de biblioteca de linguagem natural é basicamente o mesmo, pelo menos a parte básica, né? Que é o texto, né? O arquivo científico, seja lá o texto que tiver lá. Vou pegar a próxima etapa é a tokenização de eu quebrar esse texto em textos menores ou em palavras, uma quantidade menor de palavras. Depois que eu fizer isso, eu vou dizer qual é o tipo de palavra que está ali, se é substantivo, se é verbo, qual é o radical que está ali, e a partir dali eu pegar e fazer essa segregação. Depois que eu pegar e fizer essa segregação, eu vou remover as palavras dos stop words, né, que são as palavras que não têm um significado direto para o texto, ou que não agregam, né, para o texto. Depois disso eu vou fazer a lematização ou stemming, né? Que é eu pegar o radical de cada palavra, a partir do radical eu também fazer inferências do texto, para a partir daí eu fazer a análise de sentimentos, que seria a última etapa. Então a instalação não difere muito de um pacote que está no PyPy, né? Não difere muito. É pip-install e o nome do pacote. E aí, no caso, se eu fizer o NLTK ponto download, ele vai mostrar basicamente uma possibilidade muito grande de possibilidades que eu tenho de fazer esse download. E aí ou de configurações que eu queira fazer. Então eu não vou fazer essa instalação agora, por motivos óbvios, né? Porque é questão da apresentação e tal, mas é uma possibilidade que eu tenho de fazer esse tipo de download, configuração, atualização ou remoção ou só sair.
Então não vou fazer essa instalação agora. Mas até porque no Google Colab ele já consegue reconhecer. Então, o que é que a gente fez, né? A gente pegou a música do Faroeste Caboclo para poder fazer só os exemplos básicos, né? Dos métodos básicos e usando os objetos, instanciando os objetos básicos que a biblioteca oferece. Então, voltando aqui para a apresentação, então, em NTK, eu posso fazer já no momento do download, já passar como parâmetro o tipo de grupo de palavras que eu quero selecionar para a minha análise que eu vou fazer. Então eu posso pegar e dizer assim, não, eu quero pegar e fazer o download de stop words. Quais são os stop words que podem ser utilizados? Então eu já posso, já no momento do download, já fazer esse tipo de download já para poder agregar, para poder fazer esse import. E aí vem a primeira etapa, né? Que é a tokenização. A tokenização é o processo de pegar e dividir o texto em textos menores ou em palavras menores. Então, eu não consigo, é óbvio, né? Em computação tem muito esse conceito, dividir para conquistar. Eu não posso pegar um contexto de uma letra de uma música toda e imaginar que eu vou conseguir fazer análise de sentimento de todo o texto de uma única vez. Eu preciso pegar esse texto que é maior e dividir em partes menores para poder fazer o estudo dessas partes menores para depois juntar esses estudos. Então, essa é a primeira etapa de tokenização. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Então, o que é que eu posso mais ou menos fazer? Deixa eu comentar isso aqui e executar novamente tudo. Então, o que é que eu vou fazer? Peguei o texto da música do lado do Faroeste Caboclo e aí é aquela situação, né? O caso do Punker T é justamente o grupo de pacotes para poder fazer a tokenização. Então, eu preciso fazer esse download específico. Deixa eu parar isso aqui, porque senão ele vai para a saída. Pronto. Aí eu preciso. Aí, no caso da tokenização, observe que eu também tenho a possibilidade de ser um luxo. A gente tem a possibilidade de fazer já na linguagem em português. Isso não é uma coisa trivial, né? Então a biblioteca ela já oferece alguma coisa já muito relevante que é para português. A gente sabe que na área de informática, basicamente, as coisas são desenvolvidas em inglês. Então, se eu executar isso aqui. Opa, faltou eu executar isso aqui aí antes, né? E executar isso. Aí agora eu consigo executar. Aí agora eu consigo quebrar toda a música em uma quantidade de palavras. Estou pegando palavra por palavra. Então a função da tokenização é basicamente essa. Aí stop words é você, né? Deixa quer que eu continue apresentando aqui e você apresenta aí, eu passando? Então deixa eu parar de compartilhar aqui. Parando de compartilhar. Parei. Pronto, pode compartilhar. Deixa eu tirar aqui. Ó. Consigo. Consigo. Agora coloca. Ah, beleza. Ah, porque tu salvou no PowerPoint, né? Beleza. Vá. Pronto. Tô vendo normal. Tô vendo normal. Pode apresentar.
Esse ponto, esquece o ponto, não pode parar lá. Tem que botar o resto. Então, a mão, assim, vai levar o ponto. Ele dá para cuidar da base do favor. Na dele tem que querer para trabalho. Lá, tudo lá mesmo.
Hum.
Ok, deixa eu puxar para minha apresentação. Deixa eu apresentar aqui. Deixa eu apresentar aqui. Confirma que tá vendo minha tela. Ah, peraí. Acho que é porque eu não compartilhei ainda. Aqui. Agora vai. Pronto. Aí essa aqui é uma das etapas finais, né? Da, desse estudo de linguagem natural, que é a análise de sentimento, ou uma vertente, né, do estudo, que é, no caso, a análise de sentimentos, que é possível você inferir ou determinar uma carga emocional para um determinado texto, para uma determinada sentença. Então, basicamente, a gente vai ter três situações: ou um texto é positivo, negativo ou neutro. Basicamente isso. E para isso, a gente só consegue medir alguma coisa que é ter um número associado. E aí é onde entra essa questão da pontuação composta. Como é que funciona isso? Vamos colocar no exemplo porque fica mais visível isso que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Se eu tiver um texto que, por exemplo, vamos imaginar que eu digo que eu não gosto desse país. Então, nesse exemplo aqui em específico, deixa eu tirar aqui o. Tá, 60 foco. Pronto. Agora. Aí o que que acontece? Para poder usar os métodos, eu vou ter que instanciar um objeto que é chamado de faz parte, né, do NTK, do NLTK, que é esse Sentiment Intensity Analyzer. Aí eu preciso instanciar esse objeto para poder usar o método, que é o método que é para poder fazer essa medição de polaridade. A partir desse método de polaridade, eu consigo inferir um valor que está contido entre 0 e 1, que ele vai dizer assim para mim, ó, teu texto tem aproximadamente uns 41% de negatividade e 0,58% de neutralidade. E nada de positividade. E aí ele, quando eu executo esse método, e essa polaridade aqui, essa saída, ele retorna para mim um dicionário mostrando cada item desse. Então, que vai retornar nesse compound, que é o valor composto, um valor compreendido entre -1 e 1. Então, quanto mais negativo é o texto, mais próximo de 0, mais neutro é o texto, mais próximo de 1 mais positivo é o texto. Então, é basicamente isso. Então, nesse caso aqui, já dá para se perceber que o valor está no negativo. Então, se o valor deu negativo, então eu já posso imaginar que o texto é negativo. Aí, o que acontece? Eu vou alterar o texto aqui só para poder ter o exemplo, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, eu não gosto do país. Se eu não gosto do país, eu vou dizer agora que eu gosto do país. Quando eu digo que eu gosto do país, a gente vai imaginar que o texto vai se tornar ser positivo. Ele é positivo agora, o texto. Veja que ele não tem nenhuma parte de negatividade no texto e ele só tem positividade. E aí o valor composto dele ele já aumenta. Ele já passa de 0. Então, veja, eu digo que eu não gosto e eu vou voltar o valor que estava. Eu vou só para poder provar alguma coisa que, vê, eu tenho um valor negativo que é um valor composto de 0,27. Tá, tudo bem. Mas vamos imaginar que eu digo que agora eu não gosto do país, eu odeio o país. Se eu disser isso, essa carga negativa é muito maior. Então a gente já vai inferir que essa negatividade ela tem que aumentar. Então se eu executar, faz sentido. Faz sentido. Então a negatividade aumentou e o valor composto ele ficou mais próximo de -1. Então, por exemplo, se eu disser I love this country, então a gente já imagina que esse valor vai dar um valor positivo. Muito positivo, diga-se de passagem. Muito positivo. Então, com textos menores, com essa segmentação do texto, eu já consigo inferir numericamente, que agora já dá mais ou menos uma noção mais real de quanto está sendo essa positividade e neutralidade ou negatividade do texto.
Então, se ele retorna para mim um dicionário, e desse dicionário eu imagino que se eu tenho um valor que é acima de zero, ele vai ser positivo, e um valor abaixo de zero vai ser -1, então eu posso separar isso e já dizer, ó, eu quero que me tire para mim quais são a situação em que esse sentimento, que aí é a mesma situação, visto que o código é basicamente o mesmo, é só repetir a célula só para poder manter aqui a célula separadinha. Então eu instanciei o objeto, depois que eu instanciei o objeto, eu coloquei uma série de sentenças aí, uma lista de sentenças. Então a partir daí a gente pode inferir. Então, se o valor que é composto, que é o valor do dicionário, aquele valor, a chave do dicionário que é retornada aqui, então se esse valor do composto for maior do que zero, o tweet é positivo. Se o valor for abaixo de zero, o valor é negativo. Então, se ele não for abaixo de zero, nem abaixo de zero, ele é igual a zero. Então, se não, o valor é neutro. Então, se eu executar aqui, veja que agora, se eu quiser como é que eu vou dizer, uma resposta mais rápida, sem muitos detalhes, só para dizer se o texto ele é positivo ou negativo, eu só preciso saber esse valor composto. Basicamente isso. Então, a partir daí, eu já consigo já mais ou menos inferir qual é o valor dessa positividade do texto. Então, voltando para cá, então eu já consigo já mais ou menos inferir aquilo que eu estava falando, né? A pontuação composta, e a partir daí, quanto é a polaridade do texto. Então, aqui são as referências que a gente utilizou para poder fazer essa apresentação e até para poder imaginar como é que seria, como é que a gente ia compor os códigos. E é isso, basicamente isso. Quaisquer dúvidas, pode falar com a gente que a gente vai responder essas dúvidas. Beleza? Obrigado e boa noite. Boa tarde, né? Quer falar alguma coisa, Carol? Beleza, encerrando a gravação. Interromper a gravação.